Bom dia, professor. Detectada. Opa, professor, bom dia. Bom dia, professor. Nenhuma música foi detectada no momento. Bom dia, professor Roniel. Ronaldo. Ué, o quê? Música detectada. O professor começou na Está aula. detectada com sucesso. Engraçada a cara de sério do professor cantando. Worlds apart, carry to your heart. Eu conheço. You say, I want it that. Let's go, sexto ano. O professor já colocou essa música. Tell me why ain't nothing but me. Say, tell me why I never wanna hear you say I want it that way. And me, your fire, you want desire. Yes, I know it's too late, but I want Tô tentando. that way. Vocês, tell me why. Tell me why ain't nothing but me. Say, tell me why I never wanna hear you say I want it that way. Now I can see that you're falling apart. Such a waste of truth to be, yeah. No matter the distance, I want you to know, vai sexto ano, that you're down the side of me. You know, my fire, the one desire. You are. Não me vem com you are, não, é sexto ano. You are. Vambora. Don't wanna hear you say nothing but a heartache. Hear nothing but a me say nothing. I never hear you say I want it that way. Chega. Gente, olha só. Quando vocês forem estudar, deem valor ao inglês, tá? É importante dar valor pro inglês, tá, turma? Porque aí fica um pessoal maluco que não entende nada do que está sendo falado. Estuda inglês, tá? É bom. De rima, frima, Para vocês, como professor de língua portuguesa, mas estudem uma outra língua, tá? Principalmente inglês, é importante. Tá? Sexto ano. Eu só ouço música americana, só isso. Sim. Nossa, música. Muito bem, porque a gente tem que chegar e a gente não pode ser qualquer um, não. A gente tem que ser diferente. Tem que ser diferente, porque qualquer um... Do nada, eu comecei a ouvir Elvis Presley. Todo mundo fala, tem que falar outra coisa. Se todo mundo começar a falar inglês, começa a falar, sei lá, alemão. Tem que ser diferente. Tem que fazer a diferença. Não pode ser igual. Essa coisa de ser igual é muito chato. Eu sei falar outra língua. Eu sei falar português de Portugal. Mas tu estás a falar português. Mas estás falando agora português de Portugal, não português. Chega que eu não quero confiança com vocês. Tá? Vocês é uma turma que eu não gosto, que eu não tenho afinidade nenhuma. Eu não quero com vocês, tá? Ronaldo verdadeiro. Não, professor. Não quero saber de vocês hoje. Nossa. Por quê? Porque eu não gosto de vocês. Por quê? Porque eu não quero falar. Por quê? Não tem porquê. Por quê? Que inferno! Na verdade, o senhor não precisa bem gostar da gente, é só ensinar a gente que tá bom. Não quero falar com vocês. Por quê? Bom dia, professor. Por quê? Porque eu não quero. Desculpa, eu entrar Acabou de falar com a gente, Meu som tá professor. travando muito, professor. Meu som tá travando muito.
Tá bom, Francisco. Bom dia. Falou com a gente. Falou com Fala de novo. Hoje nós vamos falar do nosso Pequeno Príncipe. não, Mas ele é grande. Os vídeos da década. Eu vi o primeiro filme do Pequeno Príncipe. Ah, Devia ter visto há muito tempo. Bernardo. Vamos aí Eu na não casa eu do não tô conseguindo Bernardo mutar, tá para a travando gente muito, poder almoçar professor. naquela mesa. Todo mundo vai almoçar naquela mesa. Vamos! Vambora! Vamos. Caraca. Vamos. Vamos! Olha, quando vocês me pegarem nas aulas de gramática, eu vou destruir vocês. Se vocês me vierem com esse português extremamente ultrapassado, vocês estão ouvindo? Eu vou pegar vocês de uma vez só. Eu vou nocautear todos vocês. Vocês se preparem quando me pegarem como professor de língua de gramática de vocês. Eu vou acabar com a vida de vocês. Professor, mas vamos estar todos Tem um juntos, importante, como tem um você vai impostor pegar entre todos nós. É o quê? Mas a gente vai estar todo mundo junto. Como vai pegar Professor, todos nós? professor, uma pergunta. Quantas páginas tem nesse daí? Léo, eu não sei. É pra ver? Não, só pra ver se o meu tá verdadeiro. Porque o meu... Eu não tenho, Não, essa o meu coisa, tá eu não tenho essa coisa de ficar vendo o número de páginas de livro. Eu acho esquisito. Não, professor, não é pra ver quantas páginas, essas coisas, pra ver se o meu tá certo, que da outra tava errado. E a capa já é diferente, porque o meu tem 91 páginas. Calma aí, deixa eu ver. E a capa é branca. Tá, olha O meu só, tem gente. O meu também, Calma aí, tem me ouçam 91 aqui. páginas. Me ouçam aqui. Eu pedi a editora Agi, que é o mais voltado para o público infanto-juvenil. Mas se você tem uma outra edição, isso não vai fugir, a temática é a mesma. Professor, Eu é acho o que próprio é livro, é o livro... Agir, professor, agir. Sim. Aqui, ó. Eu tô com Então o aqui, meu tá aqui, certo, aqui. o meu tá certo, Eu tô professor, certo, dessa aqui, vez ó. tá. Isso, É o mesmo que o do sim, Francisco, é idêntico. Isso aí. Esse aqui é o meu, ó. É porque mostrou ali que o seu tem 26 páginas e o nosso tem 91 páginas. Não, Aí eu logo perguntei. mas calma aí. Isso aqui não é o livro, isso aqui é um PowerPoint das ideias principais do livro. Porque vocês acharam que eu já tinha colocado o livro na tela, foi isso? Eu não achei. Ó, eu vou mostrar achei. isso aqui, tá meio diferente minha câmera. É esse daqui, ó. Opa. Esse? Sim. É. Olha só, gente. O Daniel tá de ponta cabeça. O livro tem 108 páginas. Vamos falar do autor aí um pouquinho, né? Vamos ver quem é essa pessoa. Quem é este homem, né? Um dos livros mais vendidos no Brasil, no país, no planeta, e é traduzido, né? Vocês sabem que não é literatura brasileira, né? Que é francês. O livro é de origem francesa. Então vamos ver quem é o Anthony de Saint-Exupéry, né? É como que se fala o nome do autor. Anthony de Saint-Exupéry foi um escritor, ilustrador e piloto francês. Ficou conhecido por escrever o livro Pequeno Príncipe, um clássico da literatura, publicado em 1943. Também foi piloto na Segunda Guerra Mundial. Nasceu Professor, isso em Lyon, é com base nos França. fatos reais? Sim. O Pequeno Príncipe? De certa forma, sim. No dia 29 de junho de Caraca. 1900, filho do conde Jean Saint-Exupéry e da condessa Marie Fascolombre, né? Estudou no Colégio dos Maristas, em Friburgo, na Suíça. Em 1921, gente, não é Friburgo, no Rio de Janeiro, Brasil, não, hein? Em 1921, iniciou o serviço militar no Regimento da Aviação de Estrasburgo. Em 22, recebeu o brevet de piloto, né, que é o documento, é como se fosse um diploma, a autorização que você tem de voar, um brevet, com o posto de subtenente da reserva. Em 1926, é admitido na Aeropostale, onde começa sua carreira como piloto de linha, voando entre Toulouse, Casablanca e Dakar. Escreveu algumas obras caracterizadas por elementos de aviação e guerra, entre elas O Aviador, Voo Noturno e Piloto de Guerra, além de artigos para jornais e revistas, entre eles a Guerra Civil Espanhola e a ocupação alemã da França. O Pequeno Príncipe foi publicado nos Estados Unidos na época em que esteve exilado. Vocês sabem o que é exílio, turma?
É o que mesmo, professor? Vocês sabem o significado da Ser palavra expulso. exilado? De certa forma, ele foi expulso do próprio país, né? Foi preso, estava cumprindo prisão em um outro país. É como se eu cometesse na ditadura militar, na época da ditadura militar, já estudaram isso? Já. No quinto ano, eu acho que no quinto ano vocês veem alguma coisa disso em história. Sim. Não, acho que não. Eu acho que Eu não. me Não, lembro que eu não. já estudei ditadura militar. Calma aí. Durou sim, eu acho que durou até 21 anos, que eu me lembro. Sim, Estudou sim, foi ano passado. sim. Então, o que acontece? Os intelectuais, que eram os jornalistas, os advogados, os poetas, eles escreviam, que eram as pessoas que formavam o corpo dos intelectuais, dos seres pensantes do país. E eles acabavam falando da ditadura militar, do governo. E a ditadura, a censura, não permitia que falassem mal do próprio país, porque isso era uma forma de influenciar as outras pessoas. Agora vocês veem, né, gente? Em 2020 as pessoas vão para a internet, fazem o que faz, quase ninguém é preso e dá bagunça, a falta de respeito que é. Já na época da ditadura militar, se alguém se expusesse da forma que colocar o Agora eu me lembro presidente disso. numa situação ridícula, ele era expulso do país por não respeitar o próprio presidente do país onde ele mora, e ele ainda ia cumprir pena, cumprir prisão em um outro país que não era o dele. Ô, professor, se tivesse. É que não era escolhido, era os militares mesmo escolhendo. Sim. Os próprios. É porque eu ia puxar, tipo, uma dúvida, que era o seguinte. Só fala mais alto, Francisco. Era tipo o Haddad e o Bolsonaro. E se o Bolsonaro fosse presidente, eles tinham que falar sempre bom nele, né? Sim. Mas as pessoas agora, hoje em dia, não estão xingam ele, falam mal dele. Hoje em dia, né, Francisco, eu acho que ninguém respeita ninguém, né? Eu acho que as pessoas não é a falta de respeito. Nós vamos falar muito da questão do respeito, né? A questão do respeito não é só com o político. Eu acho que a questão respeito atualmente é com todas as pessoas. Uma pessoa diferente, você discorda. Não, gente, é assim. Uma pessoa discorda com a outra. Tá, você tem um pai e uma mãe que falam que você tem que respeitar as diferenças. Mas, na prática, eu não estou falando que vocês são assim. Mas eu estou falando que a gente se depara com pessoas que são assim o tempo todo. Pessoas que têm um discurso que respeita o outro, mas aí tem brincadeiras bobas, bullying, né, na internet. Se uma pessoa é mais gordinha que a outra, ela sofre bullying, porque a pessoa é a rolha de poço. Se a pessoa é magra, a pessoa é a girafa. Se a pessoa não presta atenção, a pessoa é a burra, é retardada. Se a pessoa não teve condições com alguma coisa, o outro já rotula. Ou seja, nós vivemos em uma sociedade onde o respeito ele deveria existir, mas as pessoas elas pregam algo. Eu não estou falando que todas as pessoas fazem isso. O que eu estou querendo dizer, graças a Deus, existe uma parte que são de pessoas educadas, pessoas inteligentes, pessoas respeitadoras, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que existe uma parte que não tem mais tolerância com o outro. Né? Se eu quero que alguém seja tolerante, por exemplo, uma criança, vocês têm 11, 12 anos, vocês estão em construção, os seres humanos estão em construção. Então, nós temos que chegar e orientar. Para isso existe a família, para isso existe a religião, para isso existe a escola, para orientar. Eu não vou chegar para vocês, eu como professor de vocês, e falar assim, sei lá, de repente o Francisco fala assim, professor, o Davi me deu um soco. Eu, como professor, vou chegar para vocês e vou falar isso aqui. Francisco, vai lá e dá um soco no Davi também. Claro que não, você vai levar os dois para sala da direção. Poxa, Davi, sacanagem, Davi. Calma aí, gente. Sexto ano. Vocês esperam isso de um professor? Se vocês chegarem com um professor e fazer uma queixa que um aluno estava te dando um soco, aí o professor chega e fala assim, vai lá e dá um soco nele também. Gente, alguma coisa está errada. Não. Tem alguma coisa errada. Você não pode falar isso. Né? Você tem que levar os dois alunos para se resolverem na sala da direção. Não, e eu tenho que acreditar no tom da palavra. No dom da palavra, né? Eu não posso... Porque senão, como é que vai ser isso, gente? Se tudo que a gente tiver vontade de fazer, a gente vai fazer, como que é isso? Então, olha só. O Pé faleceu em um acidente de avião durante uma missão de reconhecimento no dia 31 de julho de 1954.
Seu corpo nunca foi encontrado. Em 2004, os destroços do avião que pilotava foram achados a poucos quilômetros da costa de Marsella, na França. Fala, Francisco. Muita gente que eu já passei, eu conheço e tudo, tem algumas pessoas que não têm condições boas. E aí elas acabam sendo, eu não sei se é sendo prejudicada, eu não sei, professor. Um dia eu cheguei pro meu pai e eu falei assim, ô pai, e se você for numa festa que as pessoas não têm condições boas e você todo uniformizado e tudo, com coisas legais, isso vai ser prejudicial? Alguma pessoa vai se sentir ofendida? Aí ele tinha falado, quando você vai para um lugar, você tem que se adequar ao lugar. Se você não pode ir num lugar que vende tudo caro e você, sei lá, com uma roupa furada, com uma coisa não formal. Tem que se adequar ao lugar. Sim, a gente tem que, de uma certa forma, Francisco, eu concordo com o que o seu pai está falando. Nós temos que nos adequar ao lugar. Mas eu também não estou falando que o seu pai está dizendo o que eu vou dizer agora, tá? Só que tem pessoas que desrespeitam as pessoas pelo que elas estão vestindo, né? Exemplo, eu tô... Não, praticamente isso que meu pai também estava tentando dizer, que se eu for lá com uma roupa numa festa que umas pessoas não têm condição boa, eu for com uma roupa da Polo, vai ser um pouco... as pessoas vão ser um pouco ofendidas, é isso? Não, sim, mas o que eu estou querendo dizer é que eu não posso tratar as pessoas pelo que elas vestem. Eu não posso destratar alguém pelo que elas estão vestindo, né? Eu não posso destratar alguém assim. Eu não posso dizer que uma pessoa é o que ela está vestindo. Eu, como professor, eu dou aula, gente, para todo tipo de gente. Eu tenho que ter uma postura neutra. Exemplo, mas tem coisas também que eu estou concordando com o que seu pai está falando, uma festa de 15 anos. Você vai a uma festa de 15 anos, hoje em dia as pessoas usam calçadinhos em festa de 15 anos, gente. Teve um dia que eu fui a uma festa de uns 15 anos de uma aluna minha, tinha gente de bermuda. O que é isso, gente? Como é que alguém vai de bermuda para uma festa de 15 anos? Vocês já imaginaram uma formatura? Eu também. Uma formatura que é algo extremamente formal. Chega alguém com calçada. Alguém vai usar chinelo, gente? Que isso? Chega de sandália e bermuda. Professor, nesses dias eu fui numa festa de 15 anos. Eu tenho que ir com calça. Você ir de short, short de... eu não sei qual é o nome desse short. Eu chamo aqui short de ficar em casa, que é um short não formal. Samba canção. Eu não posso ir assim. Não. Claro por uma festa não. de 15 anos. Eu não vou à praia de terno e gravata, né, Francisco? Eu não vou ficar na praia de terno e gravata. Sim, claro que não. Exemplo, o único professor de vocês que tem que ir de bermuda para a escola é o de educação física. Né? Porque os outros professores de bermuda é esquisito. Então, exemplo, imagina eu, professor de língua portuguesa e literatura, chegando na escola de camiseta e bermuda. Que isso, gente? Então, olha só, a crítica. O livro de Saint-Exupéry mostra-se uma obra aparentemente simples ao seu espectador, porém, contém alto teor filosófico e poético, despertando a reconsideração de valores que perdemos com o tempo e nos traz de encontro com o nosso eu criança. Faz crítica ao homem moderno e seus valores, demonstrando através de personagens e ilustrações as preocupações das pessoas. Grande. O livro, né? Aqui nós temos o Pequeno Príncipe. Leia aí para mim, o Leonardo. Opa, professor. É a página 7? Porque eu estou nela. Não, você tem que ler o que eu estou compartilhando aqui na tela, Léo. Deixa eu ver se meu livro tem. Não, meu livro não tem. O Pequeno Príncipe. É o que eu estou compartilhando. Tudo bem. Personagens. O Pequeno Príncipe. O personagem que dá um nome ao livro. É um dos protagonistas da história. Esta criança vem do asteroide 325, conhecido na Terra como B
612 e deixa a sua casa e a sua querida Rosa, viajando pelo universo. Nos vários planetas que visita, tem contato pela primeira vez com adultos e fica espantado com o comportamento adulto e suas incoerências. O Pequeno Príncipe representa a infância inconsciente dentro de cada adulto, simbolizando sentimentos de amor, esperança e inocência. Gente, obrigado, Leonardo. Ótima leitura, hein? Expressiva. Obrigado, Bem. professor. Gente, o que nós temos de melhor dentro de nós é uma criança. Se você chegar um dia a ter uma conversa com seu pai e com a sua mãe, pai, mãe, sei lá, o que você pensa sobre isso? O melhor lado do seu pai e da sua mãe é a criança que está dentro dele viva. E que nós, adultos, perdemos essa criança devido às responsabilidades. Então, turma, eu estava conversando esses dias com o nono ano, ontem com o nono ano, sobre isso. Eu estava falando assim, que nós somos educados a sermos pessoas educadas. E aí, hoje em dia, as pessoas não são mais educadas. E quando nós nos deparamos com alguém educado, nós nos surpreendemos, porque aquilo que era para ser comum passa a ser algo raro. Então, se nós nos depararmos com alguém educado, a gente fala assim, caramba! E hoje em dia, gente, as pessoas elas são extremamente mal educadas. Elas chegam e falam assim, se você se deparar com pessoas educadas, com crianças educadas, com homens educados, mulheres educadas, as pessoas costumam dizer que o homem educado é gay. Quer dizer, então, que todo homem que é educado, ele é gay, o homem não pode ser educado e ser heterossexual. Errado, professor. Isso tem nada a ver. Isso é a maior ignorância que existe. Blasfêmia, né? As pessoas acham que a educação está voltada para a sexualidade. Gente, meu pai era o homem mais educado que eu conhecia na minha vida. E o meu pai era heterossexual. Quer dizer, então, você está beijando o rosto do seu pai. Você é homossexual porque você está sendo sensível com um cara que te ama e com um cara que é o teu herói. Então, as pessoas elas têm os valores completamente distorcidos. E quando nós nos deparamos com alguém que é educado, a gente acha isso raro. Aquilo que era para ser comum acaba sendo raro, gente. Ô, professor, não tem esse negócio que você falou das pessoas, desse negócio aí do pai, porque você ama o pai, herói? Então, elas não devem amar o pai delas para fazer isso. Gente, sim, sem dúvida, o Pedro. Eu falei um dia numa turma minha que quando a criança é criança, né, bem pequena, a pessoa, o pai ou a mãe chega para o menino e fala assim, é claro que ela não está falando isso, está falando aquilo para ela parar de chorar naquele momento. Ele fala assim, para de chorar, homem que é homem não chora. Eu falo assim para os meus alunos, não, chore sim, porque homem que é homem chora. O homem sente dor, o homem é sensível e o homem que é homem chora. Então, não tem essa coisa de falar que porque o cara é homem, o cara é o super-herói. Caramba, até o Homem-Aranha era sensível à criptonita. Como que nós, seres humanos, não vamos ter fala? É Superman, professor. É Superman. Não é Homem-Aranha, não. Não, Super-Homem, tá? Superman. Desculpa. Então, olha só. Leia aí para mim, Francisco, o piloto. Tá. O piloto assume o protagonismo. Vou repetir, professor. Assume o protagonismo da história juntamente com o Pequeno Príncipe. Ele tem a função de narrador. Quando era criança, o piloto tinha o sonho de ser um artista, mas foi desencorajado por adultos à sua volta. Apesar disso, o piloto faz vários desenhos para o Pequeno Príncipe e revela que a sua visão do mundo é sonhos. A sua busca com a de uma criança, né? Simboliza a atitude de perseguir e lutar pelos sonhos. A sua busca pelo poço no desenho revela a importância de aprender as lições através da exploração pessoal. Gente, vocês já aprenderam alguma lição com alguém?
Sim, com meu pai, com a minha mãe. Sim, professor. Tá, o que você aprendeu com seu pai? Educação? Educação. Mas uma coisa A não mais desistir. específica. A não desistir. Oi? A não Algo desistir. mais específico. Seguir seus sonhos. Não, a não desistir. Não desistir. Seguir os sonhos e não desistir é a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Então, olha só, gente, sempre vai ter alguém para falar assim para você. Não, não vai dar certo. Não faça isso. Mas você não pode desistir. Você tem que continuar, você tem que acreditar. Porque foi o que eu falei, foi o que eu falei, foi o que eu falei com quem? Não lembro, com o 7º ano. Nós somos os nossos amigos e nós também somos os nossos inimigos. A partir do momento que nós desistimos de algo, nós estamos sendo os nossos inimigos. Porque nós temos que lutar, nós temos que ir, nós temos que acreditar que vai dar certo. Certo? O professor, o meu pai até contou uma história que eu até acompanhei. Em 2019, meu pai não conseguiu vender tantas coisas. Meu pai até achou que ia fechar a empresa, mas não. Ele acreditou que ia melhorar nesse ano, e nesse ano ele está conseguindo vender bastante coisa. Isso aí. Agora, olha só, o teu pai bateu esse papo com você ou você observou e chegou a essa conclusão? Não, ele falou comigo. Mas você, além dele conversar com você, você observou. Sim, eu estava conversando com ele, aí ele falou... E você não sentiu orgulho do seu pai? Claro. Você, caramba, olha que situação, meu pai estava passando por uma crise, não só o seu pai, né, Francisco, como o mundo todo devido a essa pandemia, né? Quase todo mundo está numa situação muito complicada. E aí, de repente, me vem uma situação dessas, né, de superação. Então, você aprendeu algo com seu pai. Sim. Né? Quem pode ler a Rosa para mim? Não, eu, professor. Eu. Pedro, então vai lá, Pedro. Tá. A Rosa. Elemento que é objeto do amor do Pequeno Príncipe. Mas graças ao seu comportamento contraditório, faz com que ele parta em viagem. Tem uma atitude melodramática e orgulhosa, e é simultaneamente convencida e ingênua. O Pequeno Príncipe cede aos seus caprichos e cuida muito bem da Rosa, e sua memória faz com que queira regressar ao seu lar. Simboliza o amor que deve ser cultivado e cuidado. Apresenta características humanas, tanto boas como más. Então, olha só, turma, o que eu quero falar aqui com vocês. Simultaneamente convencida e ingênua. O que isso significa? Alguém pode falar para mim? O que significa que alguém é convencida e, ao mesmo tempo, ingênua? Seria algo que a vaidade ela é tão forte em alguém que ela se acha tanto, e essa questão dela se achar tanto, ela pode parecer ingênua no quesito de não perceber que quem é extremamente inteligente não se intitula ou não fala que eu sou inteligente, ou que eu sou bonito, ou que eu sou o tal, que eu sou o cara, mas que quem está em sua volta, no seu entorno, perceba isso, e aí essa pessoa tece elogios a você. Mas a partir do momento que você diz que é inteligente, e bate no peito que diz que você é inteligente, e que você é mais inteligente do mundo todo, você está sendo uma pessoa inteligente? Sexto ano? Não. Por que você não está sendo uma pessoa inteligente? Porque se você é inteligente, você não tem que se intitular inteligente. As pessoas que estão à sua volta que têm que perceber a sua inteligência. Certo, sexto ano? Certo, professor. Se você ficar o tempo todo dizendo Certo. que Mas realmente, professor, tem que se, só por vai me exemplo, mostrar o quão despreparado você está para a vida, né? A raposa. Quem pode ler a raposa? Bom dia, seu Natan. Hoje você não está com vontade de participar. Professor, me abandonou, não me deu bom dia, não. Ei, Natan. Oi. Tudo bem com o senhor? Tudo. Está chateado? Não.
Você poderia ler A Raposa para o seu professor? Sim. Eu não estou mais na lista dos seus preferidos. Não, pô. Você não está falando, você está sempre falante. Quando você se cala, eu acho que você está chateado com alguma coisa. Não. Então tá. Então você pode ler A Raposa para mim, por favor? Começar? Pode. A raposa aparece na história de forma repentina e misteriosa e estabelece um relacionamento de amizade com o príncipe. Apesar de pedir para ser domada pelo seu amigo, a raposa atua não só como pupila, mas como sua tutora, ensinando-lhe valiosas lições. Representa a sabedoria, pois ensina valiosas lições ao pequeno príncipe, sendo as mais importantes, só o coração consegue ver corretamente. O tempo que o pequeno príncipe passou longe do seu planeta fez com que valorizasse mais a rosa. O amor implica uma responsabilidade. Sim, por quê, gente? Quem ama, cuida, né? Gente, obrigado, Natan. Boa leitura, hein? Vocês já repararam que as pessoas, hoje em dia, gente, elas se magoam com tudo. Vocês já repararam isso? Exemplo, vamos dizer, eu sou professor de vocês. Aí eu chego para vocês e falo assim, sei lá, deixa eu pegar alguém aqui que eu sei que não vai... Leonardo. Aí eu chego para o Leonardo. Leonardo está aí? Oi. Leonardo caiu. Tô Aqui. Aí eu chego para o Leonardo e falo assim, Léo, é claro que eu não vou fazer, porque quem tem vergonha não faz o outro passar vergonha. Aí eu chego para o Léo e falo assim, Léo, olha só, baixinho, ele e eu. Léo, você não escovou os dentes hoje não, filho? Aí ele vai entender que eu estou sentindo mau hálito. Eu não preciso chegar para ele e falar assim, Leonardo, você está com mau hálito, ou então falar na turma toda, Leonardo, você está com mau hálito. Não, por quê? Se eu amo, vocês são meus alunos. Então, eu quero o quê? O bem de vocês, eu quero o melhor para vocês. Eu não vou querer que alguém sinta o que eu senti e comece a falar mal do Leonardo. Então, eu vou chegar de uma maneira discreta. Fala só para mim. Léo, meu filho, olha só. Não fique chateado comigo. Não fique envergonhado. Mas você precisa escovar os dentes. Isso é cuidar, isso é amar. Amar é atitude, gente. Sim. Eu não vou chegar para alguém e falar assim, quer ver? Eu amo o Leonardo. Ai, Léo, você é tão lindo. Porque as pessoas acham que amor é só isso. Você é lindo, é comprar o presente mais caro. Não, amar é cuidar. Amar é atitude, é falar que você está errado. Amor é isso. Só que as pessoas acham que amar é só falar sim, sim, sim. E aí, se a gente fala sim, 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 sim o tempo todo e não fala não, 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 a gente não está criando uma pessoa. A gente está criando um futuro marginal. Que a pessoa não está acostumada a ter um não. As pessoas precisam se acostumar a ter um não. Porque isso faz parte da evolução. Mas eu também não posso chegar e dar um não para alguém humilhando a pessoa. Eu tenho que ter sensibilidade para falar com as pessoas. Caramba, eu sou professor de língua portuguesa. Não é esquisito? Pô, meu professor grosso, meu professor estúpido. Não vai ter uma coisa assim? Então, você tem que saber falar com as pessoas. Vai. Né? Quem pode ler O Carneiro e a Caixa? Professor, tá aqui, tá tendo obra e meu cachorro tá latindo. Se não tiver problema, eu leio. Tá, então vamos, Miguel. Estou ouvindo, cachorro. Estamos ouvindo. O Carneiro e a Caixa. Quando o Pequeno Príncipe pediu ao piloto para desenhar um carneiro, não ficou satisfeito com o resultado. Assim, o piloto desenhou uma caixa, afirmando que dentro dela vivia o carneiro, que o Pequeno Príncipe tinha pedido para desenhar. Simboliza o poder da imaginação capaz de ajudar a contornar problemas que aparecem no dia a dia. O Pequeno Príncipe fica preocupado que o carneiro come a sua raposa. Por esse motivo, sua rosa. Por esse motivo, o carneiro representa a dualidade da entrega do amor. Dá prazer, mas também pode ser uma porta para o sofrimento. Gente, olha isso. Gente,
É o contentamento descontente, como já diria Luís Vaz de Camões, um poeta português. Gente, é o contentamento descontente. Contentamento, contente. Você está contente, mas ao mesmo tempo descontente. Gente, isso que o Miguel leu. O que vocês estão entendendo? Ó, dá prazer, mas também pode ser uma porta para o sofrimento. Por que, gente, vocês acham que o amor seria assim desse jeito? Eu não sei, professor, porque poderia eu querer ficar com uma pessoa e ela me maltratar. Eu acho que é Sim. isso. É a mesma coisa que algumas pessoas pensam assim, que até os viciantes de droga falam, nossa, isso daqui vai ser muito bom, eu vou me livrar, mas isso é ruim que ele vai viciar. Sim. Então, o que significa? No caso, o amor, né? O amor é aquele sentimento nobre, é o sentimento mais próximo a Deus. É o sentimento divinizado. Tanto, gente, que o amor de mãe é o amor mais puro que existe. Né? O amor mais próximo a Deus é o amor de mãe. Aí agora vocês imaginem. O amor. O amor é algo que é para fazer o quê? Para fazer com que a gente fique bem. A partir do momento que a gente sofra, se a sua mãe fala com você de um jeito, ou você fala de um jeito, sei lá, um jeito grosseiro com a sua mãe, ou não com a sua mãe ou com o seu pai, mas com alguém que você goste, você não fica mal quando você briga com um amigo? Quando você Sim, briga na com um hora você amigo? não fica, porque você tá tomado pela raiva, mas quando a raiva acaba, você se sente mal. Sim, verdade. Às vezes você até fala sem pensar. Então, exatamente. E vocês sabiam que é nessa hora que a gente não pode falar? Porque na hora que a gente está com a raiva é a hora que a gente magoa e ofende as pessoas de verdade. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que respirar. Eu sou muito assim, Caio. Eu pego, se eu estou no auge da irritação, eu saio, eu deixo a pessoa ali, eu falo assim, olha só, não é que eu estou deixando você falando sozinho, não. Eu vou sair, porque senão eu vou falar algumas coisas que depois eu posso me arrepender. Então, nessa hora, a gente tem que ter discernimento. A gente tem que respirar fundo, mesmo que a gente está quase explodindo, quebrando tudo, porque é nessa hora que a gente mais ofende quem a gente ama. E pelo fato de nós amarmos aquela pessoa, nós vamos ter toda a confiança de falar, porque a gente sabe que a pessoa nos ama. Então, a gente não pode ofender quem a gente ama. A gente tem que ter cuidado, porque aí vem até a questão da falta de respeito. E se até a falta de respeito, gente, acabou. Você não pode desrespeitar as pessoas, não só com as palavras, né? Você xingar, ofender com as palavras, né? Porque se você já está ofendendo alguém com as palavras, significa que o respeito acabou. Você não pode ofender alguém com palavras e com muito menos agressão física. Porque a partir do momento que você ofende alguém com as palavras, gente, significa que o respeito acabou. Estão refletindo sobre o que eu estou falando? Sim. Você não pode fazer com as pessoas, você tem que fazer com as pessoas aquilo que vocês querem que elas façam com você. Se você tratar alguém com carinho, com amor e com respeito, essa pessoa... Ela vai tratar da mesma forma. Sim, porque se alguém... Mas e se ela tratar alguém mal, a pessoa vai tratar você mal, e depois não sabe por quê. Exatamente, exatamente isso. Então, turma, nós paramos no Carneiro e a Caixa, né? Porque vai acabar aqui, mas depois a gente vai continuar com as outras personagens. E aí, gente, vocês estão gostando? Estão se identificando? Sim. Ô, professor, eu estou percebendo muito que você até no começo da aula falou que vai trabalhar muito com respeito, né? Sim. Professor, eu vejo alguns vídeos na internet as pessoas julgando as pessoas só porque o que elas estão vestindo, o que elas dirigem, o que elas fazem coisa, mas nem sabe do caráter da pessoa, nem sabe o que aconteceu com a pessoa. É isso aí. Professor? Oi. Esse negócio de prazer e da porta para o sofrimento é a mesma coisa que o cigarro, né? Sim, também. É um prazer momentâneo que te faz mal, né, Miguel, depois? Eu tinha até te falado, Miguel, até tinha falado que era das drogas, do cigarro.